Araripina Urgente. Você sabendo de tudo com Roberto Gonçalves. E em busca de apoio à sua candidatura, Flávio Bolsonaro, senador, se reuniu ontem à noite com líderes do Centrão, inclusive o Rueda, né? Antônio Rueda, que é o presidente do União Brasil, que é também da Federação Progressista, União Progressista, né? Estava aqui em Araripina domingo e ontem já estava em Brasília se reunindo com Flávio Bolsonaro. Vamos às informações. Com ele também se reuniu nessa mesma noite o Ciro Nogueira, o presidente do PP, Partido Progressista. Vamos entender na reportagem de Luciana Amaral, da CNN Brasil. Chegaram à casa de Flávio Bolsonaro, Ciro Nogueira, presidente do PP, Antônio Rueda, presidente do União Brasil. Eles, inclusive, chegaram juntos no mesmo carro. E também está aqui o Rogério Marinho, senador e líder da oposição no Senado. Ele que também é filiado ao PL, partido do Flávio Bolsonaro. Quem estava previsto, mas não apareceu, pelo menos por aqui, foi Valdemar da Costa Neto, ele, o presidente do PL. A gente está vendo se ele participa de alguma maneira, por exemplo, pela reunião de forma online. Agora, vale destacar que o Flávio Bolsonaro queria a presença de mais caciques do Centrão, entre eles Marcos Pereira, que é o presidente do PP, e aí, do Republicanos, e que é então da sigla do governador Tarcísio de Freitas, mas ele acabou então declinando do convite. O Centrão, ele enxerga com muito ceticismo essa pré-candidatura do Flávio Bolsonaro e justamente por isso os bolsonaristas avaliam esse jantar como uma espécie de teste de lealdade do Centrão ao próprio Bolsonaro, à família Bolsonaro. Lembrando que a pré-candidatura foi lançada na última sexta-feira e já tem um preço para uma eventual desistência, como o próprio senador disse. A moeda de troca traz de volta a proposta da anistia que está hoje parada dentro do Congresso Nacional. Sobre o assunto, vamos ouvir o senador Rogério Marinho, que é do PL, e participou da reunião. Então, se ele participou, ele sabe o que foi conversado lá. Bom, nós tivemos uma reunião hoje à noite aqui na casa do senador Flávio com o presidente do União Brasil e o presidente do Progressistas, o senador Ciro, o Antônio Rueda e o presidente do nosso partido, do PL, o Valdemar da Costa Neto. Na oportunidade, o senador Flávio colocou as condições de sua campanha, da sua candidatura, né, a necessidade de estarmos juntos, né, colocou o que é que pretende apresentar como projeto de país e tanto o Ciro como o Rueda, que representa hoje uma federação, né, foram muito receptivos e vão conversar com o seu partido, com os seus partidos para tomar uma decisão. Então a reunião de hoje foi uma reunião que não aconteceu antes, né, porque na sexta-feira nós tivemos a notícia da decisão do presidente Bolsonaro, hoje é segunda-feira. Já havia conversas anteriores tanto com o Ciro como o Rueda, a partir do momento em que ambos decidiram sair do âmbito da governabilidade do governo do Partido dos Trabalhadores. Já estávamos tratando de convergência tanto na Câmara como no Senado. Então era natural que o senador Flávio expusesse a sua candidatura, o porquê ela aconteceu, em que circunstâncias ela foi colocada a público e o pedido natural de apoio para que nós pudéssemos convergir numa candidatura que tivesse o maior número de parlamentares, de candidatos ao governo e que ela tivesse uma capilaridade em todo o Brasil. Pois é, e daqui a pouco nós vamos trazer a fala do Antônio Rueda, presidente nacional do União Brasil, esteve aqui domingo em Araripina falando sobre a questão do apoio a João Campos e também a pré-candidatura de Miguel Coelho, né? Inclusive Miguel Coelho é do União Brasil, presidente estadual do União Brasil, e foi tudo conversado aí, debatido esse apoio aqui em Araripina, mostrando a importância aí da nossa cidade e também do prefeito Evilásio, né? Evidentemente, foi tudo na casa dele, sobre essas questões políticas que envolvem aqui o nosso estado. 7 horas 10 minutos. E o ministro do Turismo,
Celso Sabino foi expulso do União Brasil. Pois é, União Brasil decidiu expulsar nessa segunda-feira do seu partido, né, União Brasil, o ministro do Turismo Celso Sabino. A decisão foi tomada pela Executiva Nacional da Legenda. Foram 24 votos pela expulsão em votação secreta. Os dirigentes entenderam que Sabino cometeu infidelidade partidária ao desrespeitar uma ordem de permanecer contra a vontade da cúpula da Legenda à frente do Ministério do Governo Lula. Sabino participou remotamente da reunião que resultou na sua expulsão do União Brasil. Em uma rede social, ele disse ser ficha limpa e que foi expulso do partido porque decidiu ficar naquele que considera o melhor projeto para o Brasil. 7 horas e 11 minutos. E ainda repercute o caso de Lulinha. Uma testemunha que o PT impediu de depor na CPMI contou tudo sobre a relação do filho do presidente com o ladrão careca do INSS. As informações, os detalhes na reportagem de Eudo Brito. Bom dia, Roberto Gonçalves, bom dia, ouvintes da Rádio Arari FM 90,3. Agora faz todo sentido a ação do PT em 2 de outubro para impedir a convocação à CPMI do roubo a aposentados do desconhecido Edson Claro Medeiros Júnior, que recebia tratamento de testemunha-bomba. Ex-braço direito de Antônio Camilo Antunes, o careca do INSS. Edson Claro foi barrado pelo governo petista na CPMI, mas contaria à Polícia Federal que Careca pagou a políticos e agente influente. Filho de Lula do PT, Lulinha teria recebido 25 milhões de reais, mais 300 mil reais mensais. Edson é uma das 60 testemunhas vetadas na CPMI. O Planalto parece conhecer o potencial destruidor de cada uma delas e define os vetos. O senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, revelou que Edson Claro não falou à CPMI, mas já prestou depoimentos à Polícia Federal, que somam mais de 70 horas. Um dos pedidos para convocar Edson Claro foi do petista desavisado Rogério Correia de Minas Gerais, obrigado a pagar o mico de retirar o requerimento. No Departamento de Jornalismo da Arari FM, Eudo Brito para o Araripina, gente. Pois é, o Edson Claro, obrigado Eudo, Edson Claro, ele sofreu inclusive uma ameaça do Careca, né? O Careca é o que roubou os aposentados aí, junto com os outros, né, claro. Ele não ia roubar sozinho, não, é muito dinheiro. E aí o Careca disse, eu vou dar um tiro na sua cabeça, você entregar aí pra Polícia Federal. Tá lá, tudo gravado direitinho no celular, agora eu quero ver como é que vai ser, né? Estão blindando, mas tem uma hora que não segura não, chefe. 7h14. 7 horas e 14 minutos. E com quase 7 anos, inquérito das fake news, o inquérito do fim do mundo segue aberto no Supremo Tribunal Federal por tempo indeterminado. As informações com Robson Moreno. Muito bom dia, Roberto. Bom dia a todos. Bom dia. Prestes a completar 7 anos, o inquérito das fake news, aberto em março de 2019 para apurar ataques ao Supremo Tribunal Federal, STF, e aos ministros da Corte, deve continuar aberto por tempo indeterminado. Em caráter reservado, 3 ministros do tribunal confirmaram a informação ao Estadão. Ministros próximos do relator Alexandre de Moraes explicam que o objetivo de não se concluir o caso agora é ter um instrumento à mão para apurar e também combater eventuais novos ataques à Corte, às instituições e também à democracia. Questionado sobre o assunto por meio da assessoria de imprensa, o ministro não se manifestou. O inquérito das fake news dividiu o STF desde que nasceu. O então presidente da Corte, ministro Dias Toffoli, determinou que o relator fosse Moraes, sem a realização de sorteio. O caso foi aberto sem um pedido da Procuradoria-Geral da República, PGR, contrariando assim a praxe no Judiciário. As investigações foram abertas sob sigilo e agora seguem dessa forma. Essa notícia que você acaba de ouvir tem um oferecimento especial de Prime Ópticas. Lembramos para você, amigo ouvinte, que toda quinta
tem atendimento oftalmológico na Prime. Estamos na rua José Barreto Souza Sombra, no centro de Araripina. Prime Ópticas, o melhor com o menor preço você encontra sempre aqui. Valeu, Robinho, obrigado pelas informações. E o danado, né, rapaz, é que esse inquérito aí das fake news, inquérito do fim do mundo, que não acaba nunca, né? O Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes, quer manter todo mundo ali na rédea, né? Você não venha pra cima da gente aqui não, que a gente tem aqui pra você, viu? O danado é que esse inquérito da fake news só pega os cabas de um lado só, né? É daquele jeito, só pega do lado direito. Você não vê um cabo da esquerda aí, parece que os cabos da esquerda não mentem não, né? Não passa fake news, não tem problema, não ameaça a justiça, né? Não tem problema nenhum. Só esse inquérito aí só tem cabo de um lado só. Pegou até o Elon Musk, botaram Elon Musk aí nesse tal desse inquérito da fake news. Né? Bom, aqui pelo chat, tá bombando o chat do YouTube, canal Blog do Roberto, Auxiliadora Monteiro, tá em Trindade. Alô, Auxiliadora, bom dia, Deus abençoe a você e toda a sua família também. Tem aqui o Norberto Moura, bom dia, Norberto. Ana Lúcia, tá aqui em Araripina assistindo pelo YouTube, obrigado, Ana. Manuel Araújo, diz que é Lula 26 no primeiro turno. Gerson Carlos também tá dizendo, não, o Gerson Carlos é 22, tá dizendo que é 22, não diz quem é, só 22. Manuel Araújo, de novo, né, tá pedindo para mostrar as provas aí contra Lulinha. Como é que mostra? A Polícia Federal tem, mas não estão querendo deixar aí o cabo que está delatando, a testemunha na CPMI, né? Mas a Polícia Federal tem. Mas você sabe que a Polícia Federal é meio demorado, né? A Sósia Ribeiro está assistindo a gente. Tá onde, Sósia Ribeiro? Diga aí, minha amiga, pra gente também registrar aqui. 7h18. 7h18. Ainda sobre o STF, nós temos aqui um comentário, né? Inclusive não é nem comentário, isso aqui é um esclarecimento para a população brasileira. Porque para você ser escolhido aí um ministro do STF, tem requisitos que estão na Constituição, são exigências da Constituição. Tem requisito, por exemplo, você tem que ter um notório saber jurídico. Você tem que ter reputação ilibada. Sobre o assunto, vamos ouvir o jornalista de maior credibilidade desse país, Alexandre Garcia. Perguntinhas, né? A exigência da Constituição para ser ministro do Supremo, isso está bem em pauta. É, em primeiro lugar, notável saber jurídico. Eu tenho dito aqui, notável saber jurídico não é um saber jurídico acima da média, não. É um saber jurídico muito acima dos que estão acima da média, né? E notável saber jurídico. Aí a pergunta, fizeram a sabatina no Senado, com Toffoli, que entrou lá, tendo no currículo, no passado, 2 reprovações em exame para juiz. E passou. Isso já seria eliminatório, óbvio. Né? A outra questão levantada também é reputação ilibada. Tudo bem, entrou o Moraes, reputação ilibada. Aí o Moraes recebe uma punição internacional do país mais importante do mundo, que pune quem ataca direitos humanos. A Lei Magnitsky. Não se tornou, isso não ilibou, não manchou, não é ilibou, desculpem, não manchou sua reputação? Se não comporta, não tem mais o requisito para ser ministro do Supremo, qual é a solução? Não. Qual é a solução? Impeachment. Por isso que Gilmar Mendes aí, na semana passada, foi lá e praticamente deu uma canetada e que fica impossível um impeachment de um ministro. Ele pode fazer o que ele quiser. Pode fazer como o Dias Toffoli aí, que está anulando tudo da Lava Jato, devolvendo o dinheiro ao ladrão, né? O dinheiro que foi recuperado pela polícia. Dias Toffoli viajando aí com o advogado do caso do Banco Master. Pode fazer o que quiser. Tem nada. Eles são quem manda mesmo aqui no país, acabou-se. E não é só esses dois aí, não. Tem o Gilmar Mendes, rapaz. Gilmar Mendes, se você der uma pesquisada aí, Gilmar Mendes já conversou por telefone, coisas assim, né? Que não são muito decentes com
o Aécio Neves, o Gilmar Mendes, que foi indicado por Fernando Henrique Cardoso, né? No mesmo partido do Aécio Neves. Bota aí. Conversas por telefone, pesquisa. Gilmar Mendes, Aécio Neves. Pra você ver o tanto, a bagaceira. E os demais outros aí. O próprio Edson Fachin, que hoje é o presidente da corte, né? Ele foi quem deu aquela canetada transferindo o caso de Lula lá do Tribunal Regional Federal 2 de Porto Alegre para Brasília. E aí prescreveu e Lula foi solto. Tem também o próprio, esse Flávio Dino aí, né? Flávio Dino que disse que as imagens lá do Ministério da Justiça sumiram, lá no 8 de janeiro. Rapaz, ó, Flávio Dino, pega essas imagens, rapaz. Vocês não queriam condenar aí, porque não usaram a imagem para provar que o Bolsonaro estava lá influenciando o povo para dar golpe. Aí sumiu com a imagem. Aí, meu irmão, pela caridade, né? É por isso que está essa credibilidade todinha aí do Supremo Tribunal Federal, para não dizer o contrário, né? Para não dizer o contrário, né? Ó, aí você que está assistindo a gente pelo YouTube, meta o dedo no joinha aí. Agora, aí é pra cima, viu? O joinha aí. Por favor, quem tiver aí. Alô, Rosa Ribeiro. Manda aí, empurra o dedo no joinha aí. Se não for inscrito, quem não tiver ainda inscrito no canal, Ana Lúcia, Manuel Araújo, Auxiliadora, a Rosa, meta o dedo no joinha e se inscreva no nosso canal. São 7h22, vamos ao intervalo. Na volta vamos falar sobre a política pernambucana. Araripina foi a capital da política pernambucana no último domingo. Eu tenho aqui a fala do Antônio Rueda sobre a questão do apoio a João Campos e a Miguel Coelho. Eu tenho uma fala do prefeito Evilásio Mateus. Eu tenho uma fala de Miguel Coelho também. E do João Campos, do próprio João Campos. Vamos lá, intervalo, já de volta, 7h22. Informando, prestando serviço e comunicando, Roberto Gonçalves.